Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está entrando em setembro de 2023 e a gente está vendo um aumento de relatos de amigos, parentes, né, e pessoas dizendo assim: parece que está tendo mais casos de Covid. Eu estou vendo mais pessoas testar positivo ao meu redor, estou vendo esses relatos na internet, alguns médicos, inclusive, falando. E aí, como eu tenho esse costume de postar os dados e mostrar para vocês, o pessoal me pergunta: e aí, Isaac, o que está acontecendo? Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como os dados de casos estão muito fracos para a gente conseguir dar um veredito, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns dados que podem nos ajudar a entender que sim, a gente está tendo um aumento. A gente só não consegue estimar e dizer o quão grande ele é e quanto que está, porque os dados estão com muito poucas amostras, muito poucos testes. Então, o que que é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é entrar no painel de dados da rede análise, que continua sendo atualizado. Os links eu vou deixar todos no comentário fixado, no primeiro comentário, para que vocês possam fazer o que eu estou fazendo, replicar, mexer à vontade. Eu vou entrar aqui onde diz Brasil, regiões e estados, e aí a gente tem aqui as regiões, né? E a gente consegue ver todos os casos e todos os óbitos de Covid notificados desde o início da pandemia. Então aqui tem todas as ondas, a primeira, a segunda, a terceira, a Omicron, tudo está aqui. Só que a gente quer saber agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajustar o eixo para agora. Inclusive eu vou dar um zoom aqui para que fique mais fácil de ver se alguém estiver assistindo no celular ou uma telinha pequena. Uma coisa que eu quero mostrar também aqui, percebam que as barrinhas elas vinham mais aglomeradas, né? E depois elas começaram a aparecer mais espaçadas de um certo momento para cá. O que que é isso? As notificações vinham sendo diárias, feitas todo dia, saiu um boletim, e depois passaram a ser semanais. Então, aqui essas barrinhas mais espaçadas são notificações semanais. Cada barrinha equivale a uma semana. Então, por isso que aconteceu isso aqui. Então, vamos pegar esse período da notificação semanal em diante aqui, vamos ajustar o eixo para ver o que que a gente consegue enxergar. Ó, primeira coisa que a gente nota é que, em relação ao número de casos, que eu já vou explicar para vocês que esse número não é confiável, mas é só para vocês terem uma comparação. Lá em foi março, abril, maio, aqui, era muito mais alta a onda do que é agora. Agora a gente até consegue ver um leve, dá para ajustar mais ainda esse eixo aqui, ó, para a gente ver se a gente consegue achar alguma tendência aqui. Ó, a gente consegue ver uma leve tendência de aumento nas notificações aqui, mas ainda mais baixa. Quando a gente olha as últimas 2 semanas, parece um salto grande, mas é porque essa semana aqui tá diferente das outras, ó. Vinha nessa faixa aqui, daí essa semana deu uma queda, e daí se a gente olha só as últimas duas, que nem aqui, parece um aumento bem mais significativo do que se olhar o período todo. Então, esse dado aqui é confiável, aí que vem um problema. A gente tem cada vez menos testes. Esse número de testes vem baixando porque as pessoas não estão indo mais testar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, a gente não consegue, com esse número de testes, ter uma confiança tão forte. Eu vou usar um gráfico do intervalo de confiança, eu vou falar super simples, de uma forma simples desse conceito para vocês entenderem. O que que esse gráfico mostra aqui? A gente sabe, primeiro de tudo, que tem um número real de casos de Covid no Brasil. Existe esse número, a gente só não sabe qual é ele, mas ele existe. O número total, real, verdadeiro de pessoas com Covid nesse instante. Então vamos pensar que essa linha pontilhada aqui, ah, desse gráfico, é esse número real. Vamos supor que a gente saiba, que é uma simulação. E aí, então, a gente vai tentando estimar. O que que quer dizer isso aqui, ó? Esse aqui é o número de amostras, como se fosse o número de testes, né? Quando a gente tem poucos testes, o que que vai acontecendo? A gente, eu estimo que é mais ou menos aqui, ó. Tá vendo esse xizinho? Esse xizinho é onde eu acho que está o número real. Então, ó, eu tô longe, mas tem uma coisa aqui que é essa barra. Essa barra gigante aqui é o intervalo de confiança. O que quer dizer? Eu acho que está aqui, eu estimo que esteja aqui, mais ou menos, mas pode estar, na verdade, entre toda essa barra aqui, né? Quer dizer, ó, entre esse valor e esse valor, eu acho que está por aqui, mas pode estar em todo esse comprimento dessa barra. Ou seja, tem uma confiança baixa. O que que vai acontecendo conforme a gente vai aumentando o número de amostras? Vocês percebem que, ó, a barrinha vai diminuindo de tamanho e o x vai ficando mais próximo do valor real.
Então, a gente, quanto mais amostras, maior a confiança da nossa estimativa. A gente vem, desde o início da pandemia, diminuindo o número de amostras, né? Então, essa redução no número de amostras faz o dado ficar menos confiável. Isso é a primeira coisa que eu já tenho para dizer para vocês. Então, a gente não consegue olhar aquele dado de casos. Primeiro que esse dado nunca foi tão confiável. Olha o número de pessoas que tem no país e o número de testes que a gente tinha. No período, quando a gente olha o dado do governo, do gerenciador de ambiente laboratorial, a gente chegou a ter 1.500.000 testes notificados num dia, para uma população gigante que nem a nossa, de 200 milhões de pessoas. Então a gente nunca teve esse dado confiável, mas com certeza hoje ele é muito menos confiável do que era antes. Mas a gente tem alguns dados. Um exemplo, ó, eu vou entrar aqui, ó, no site do Instituto Todos pela Saúde. De novo, eu lembro, todos os links eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que tem um relatório do monitoramento de patógenos respiratórios, não só o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, como outros. Mas aqui nesse dado, ó, a gente consegue ver aqui, ó, esse aqui são testes de laboratórios privados no Brasil, né? A gente percebe realmente, ó, que o número total de testes vem diminuindo. Então, a gente olha essa quantidade aqui das últimas semanas aqui de agosto de 2023, está menor. E aí, dentro dessa quantidade, ó, a gente consegue ver que a positividade, ou seja, vamos supor que foram feitos 100 testes. Quantos desses testes deram positivo? A gente consegue ver. Então, se 10 testes deram positivo, de 100 totais, isso quer dizer uma positividade de 10%. Então, se a gente olhar semanalmente a positividade, a gente consegue perceber que essa linha aqui, ó, verde, que é a que está subindo, é o SARS-CoV-2. Então, no final de agosto, a positividade realmente vem aumentando. E tem uma outra forma aqui que o pessoal faz que é maravilhosa de entender, que é através desse mapa de calor. O que que a gente consegue ver? Aqui a gente tem por estado do país e aqui a gente tem por faixa etária. Então, ó, quanto mais perto aqui do zero, né, do azul escuro aqui é o zero, e aí vai ficando mais clarinho, e quanto mais, daí depois vai ficando vermelho, quanto mais próximo do vermelho, quer dizer que maior é a positividade. Então a gente percebe aqui uma onda muito clara, que foi dos 19, 29 anos aqui até os mais, acima de 80. Depois a gente teve aqui em março, fevereiro, março, uma onda mais concentrada nessa faixa etária aqui dos 30, 49, 59, 39, 49 para cima. E agora a gente percebe, eu vou dar um zoom aqui de novo para ver, ó, que está dando uma clareada. Então a gente consegue ver que está tendo um aumento sim. Tem um outro dado que é muito legal, que é o dado de internação. Esse dado de internação hospitalar, como para toda internação tem que ser notificada, ele é um dado confiável. Só que ele não é um dado oportuno. O que quer dizer isso? Ele é muito atrasado. Então, quando esse dado chega, se a pessoa está internando no hospital, quer dizer que ela já piorou da doença e quando que ela contraiu essa doença? Quando que o vírus entrou em contato, ela entrou em contato com o vírus e foi infectada, né, e se infectou? Faz tempo. Então, se a gente está vendo um aumento de internações, significa que esse aumento de infecções já foi lá atrás, mas ao mesmo tempo ele também serve para confirmar. Esse painel aqui da rede análise acompanhava os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, que eram estados que notificavam certinho diariamente. O estado do Rio Grande do Sul parou no dia 23 de julho, não tem mais notificações. Caso elas voltem, eu atualizo novamente o painel. Mas o estado de São Paulo continua notificando. Então, quando a gente vou clicar aqui, ó, São Paulo, estado todo, enfermaria. Aqui tem todas as notificações. O que que a gente percebe aqui? Essa barra maior aqui em cima são os leitos totais de enfermaria. E essa linha azul aqui é a quantidade de pessoas com Covid-19 internadas em enfermaria. O que que a gente consegue perceber? Ó? Vou dar um aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó. A gente consegue perceber que em agosto, ali, ó, 4 de agosto, a gente tinha uma média móvel de 280 pacientes, né? O que que é média móvel? De 7 dias. Média móvel de 7 dias. O que quer dizer isso? Mais ou menos ali pega a quantidade de pacientes que tinham naqueles 7 dias, divide por 7 e dá uma média de pacientes que estavam na enfermaria com Covid-19. Em 4 de agosto, essa média era 280 no estado todo de São Paulo. Aí a gente vê, ó, 280, 278, 282, 96, 311, 329,
323, 334, 55. Ó, e agora, 1º de setembro, 380. Ou seja, a gente foi de 280 para 380. Então, tem um aumento de pessoas com Covid-19 internadas em enfermaria. Enfermaria é leito clínico, não é grave, não é uma coisa de tanta gravidade. Quando a gente vai olhar UTI, a gente percebe que deu um leve aumento, a gente passou de 172 aqui para 200, 204, 200, ó, daí agora estabilizou em 200. Então, de 170 para 200, tem um leve aumento. Por que que o TI é menor que enfermaria? Graças às vacinas, porque as vacinas contra a Covid-19, elas reduzem o risco de doença grave e de óbito. Então, onde a gente vai ver o maior resultado delas é em doença grave, no caso UTI, e óbito. Quando a gente olha os dados de óbito, vamos voltar lá nos dados aqui do, do Brasil, ó, a gente percebe claramente aqui, ó, como a onda de, olha a onda de óbitos, como ela difere da onda de casos. O que que acontece? Aqui, nesse primeiro bloco maior aqui assim, a gente não tinha ainda vacinação. A gente até começou a vacinar, mas quando eu digo não tinha vacinação, é porque a vacina não adianta assim, vacinei 10 pessoas e já quero ver um resultado no número de óbitos do Brasil. Tem que ter uma quantidade de doses e uma quantidade de tempo até essas doses fazerem efeito, para a gente começar a ver de forma populacional, que nem nesse gráfico aqui, o efeito dessas vacinas. E aí, olha o que que a gente percebe aqui, ó. A gente teve lá, antes das vacinas, né, chegarem na maioria da população, uma onda absurda de óbitos, e daí depois teve esse pico aqui. Sabe o que que é esse pico aqui? Ele foi grande, claro, a mais de 1.000 óbitos por dia, mas ele foi relativo a esse pico aqui, que foi a chegada da Ômicron, lá no começo de 2022. Então, imaginem essa quantidade de casos sem as vacinas. Mesmo que essa variante, por acaso, fosse um pouco mais branda, que não é o caso nos estudos, mesmo que fosse, se não tivesse as vacinas, ia ser um absurdo. Essa onda aqui, esse pico, melhor dizendo, ia ser maior que esse. Então, as vacinas ajudaram muito, né? Então, a gente consegue perceber tudo isso. Então, o que que a gente viu recapitulando? Que tem um aumento, sim, de Covid, a gente consegue ver pela positividade, a gente consegue ver pelos dados de internação, a gente consegue ver que os nossos dados de casos não estão confiáveis, não, nunca foram, mas estão muito menos hoje, e a gente não consegue mais estimar essa quantidade e também não consegue mais ter aquela certeza de que, ó, está aumentando, daqui a tanto tempo a gente vai ver um aumento. O dado é muito baixo. Quando a gente vê com essa certeza, é porque as pessoas já internaram e a gente vê de forma muito pouco oportuna. Entendeu? Então, é esse o ponto desse vídeo. E, claro, eu não posso deixar, né, de falar que a gente já sabe como se proteger dessa doença, e não só dessa, como todos esses outros patógenos. Vou botar aqui de novo o monitoramento do Instituto Todos pela Saúde, ó. A gente tem rinovírus, enterovírus, metapneumovírus, vírus para influenza. Aqui, ó, a gente tem os mais. Influenza A, influenza B, o SARS-CoV-2, vírus sincicial respiratório. A gente sabe o que que a gente tem que fazer. Ventilação, ventilar, trocar o ar. Se a gente está num lugar que não tem ventilação adequada, que não tem como fazer essa ventilação ser adequada, a gente usa máscaras PFF2 bem vedadas. A gente tem aqui, ó, máscaras PFF2 bem vedadas, ó. Ó, as minhas estão sempre aqui, ó. Máscara PFF2 bem vedada, veda aqui, ajusta aqui o elástico. E, ó, tá aqui, máscara PFF2 bem vedada. Isso aqui vai ajudar bastante vocês, né? E isso a combater a infecção. E aí, o que que a gente tem também? Vacinas. A gente tem as vacinas que reduzem o nosso risco de doença grave e de óbito, e a gente tem ventilação e máscaras que ajudam na infecção. Quando a gente junta esse time, a gente tem uma boa proteção. Então é isso que a gente tem que fazer. E a gente vai acompanhando essas ondas, vai acompanhando esses relatos, vai entendendo e vai se protegendo antes. Não adianta agora que a gente está vendo internações aumentar, a gente só agora correr para se vacinar. Claro que tem que se vacinar, pelo amor de Deus, mas tenta antes,
tá tranquilo, não tem onda, não tem nada, você tá com a dose, não tá atualizada a carteirinha, tá com alguma dose em atraso, vai, é o melhor momento. Vai lá, tá tranquila, não tem sintoma, tá tudo certo, se vacina, se protege. Então, é esse o recado desse vídeo. Vamos lá. Tá tendo uma onda, a confiabilidade tá baixa, a gente sabe como se proteger. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais. Obrigado.